Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 7 de dezembro. Agora na Espanha, 10 horas e 37 minutos. No Brasil, 6 e 37 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que antes da mega agulhada do dia 5 de dezembro, onde a BTC bateu 90.500, ela tinha estressado esse patamar de extrema sobrecompra. E depois o pavio inferior da mega agulhada, aqui no 4 horas, esse pavio acabou deixando um fundo do pavio inferior lá numa região de extrema sobrevenda. Então a gente visitou uma extrema sobrecompra, uma extrema sobrevenda, liquidou os alavancados no sentido short, dando um pump para 104, liquidou os alavancados no sentido long. E agora a BTC está na faixa de justiça do preço dela, porque o book foi lambido para os dois lados e o mercado entendeu que a faixa de justiça é justamente essa acumulação. Como tem muita gente me mandando mensagem dizendo que a BTC se consolidou em 100 mil dólares, que talvez seja o topo tenha sido desenhado em 104, como tem muita mensagem nesse sentido, eu vou demonstrar aqui com base em 3 fatores, vou demonstrar para os senhoritos com base em 3 fatores que a gente está vivenciando um pump iminente da BTC em direção a um patamar entre 150 e 200 mil dólares. Eu vou repetir, a BTC está nos seus movimentos que antecedem uma atração parabólica, ou seja, aquela curva parabólica espasmódica em direção a 150 mil dólares. Agora eu vou sair do 4 horas e vou para o diário. Aqui no diário, esse candle esquisitão aqui do dia 5 de dezembro é típico do mundo cripto, porque não há regulamentação dos níveis de alavancagem. Aí, basicamente, o mercado liquidou os dois lados dos futuros perpétuos. Então, desconsiderando esses dois pavios, esses pavios superior e inferior desse candle esquisitão, a gente basicamente está rompendo de forma ascendente essa cunha. Na projeção, a nebulosidade até confirma isso. Agora, o que eu quero demonstrar para os senhores é o seguinte. A Bitcoin agora, finalmente, depois dessa maluquice em termos movimentacionais, foi a 104, voltou para 90, agora está se consolidando em 100 mil dólares. Com base nos fatores temporal, condições macroeconômicas, porque como a BTC está flipando as Big Techs e está se encaminhando para ostentar um market cap parecido com quando eu digo parecido, vai ostentar não só um market cap próximo do ouro, mas também vai ostentar, a BTC se encaminha para depois que flipar o ouro no próximo ciclo, todo o ouro conhecido do planeta está entre 13, 14 e 17 trilhões de dólares. O ouro legalmente considerado está entre algo entre 15 e 16 trilhões de dólares. No próximo ciclo, a BTC vai flipar o ouro e vai se comportar muito como ouro. Mas eu vou falar disso depois. Mas com base nos critérios, nos fatores temporal, macroeconômico e como a BTC está se encaminhando para ostentar um market cap semelhante ao do ouro, é preciso analisar as condições macroeconômicas para que isso aconteça. E depois eu vou também analisar a demanda, porque sem demanda, sem procura por Bitcoin, é virtualmente impossível um ativo se aproximar do market cap do ouro. Então vamos lá. Primeiramente, considerando o fator temporal, se a gente pegar os últimos 3 ciclos, do inverno cripto ao topo, o ciclo de 2014 a 2017, o topo da BTC, no ciclo de 2017 e 2018, foi alcançado em dezembro de 2017. Muitas altcoins desenharam topo em janeiro de 2018. Por exemplo, a XRP fez a sua máxima histórica em janeiro de 2018, em 3,30. Então, o ciclo de 2017, na verdade, começou no inverno cripto de 2014. Então, é a linha azulada.
A linha em azul é o ciclo de 2014, começou no inverno cripto de 2014 e foi parar no topo, onde a BTC bateu 20 mil dólares em dezembro de 2017. O ciclo subsequente, que na verdade começou em 2018 e foi até 2021, desenhou topo exatamente em novembro de 21. A BTC bateu 69 mil, vamos lá para o gráfico semanal, só para a gente entender o que eu estou falando, olha aqui, ó. Esse topo aqui em 69 mil dólares, ó, foi novembro de 21. Então vamos voltar para o nosso gráfico temporal. Vocês vejam que, usando como parâmetro os ciclos 2017, 2021, onde a BTC bateu o topo em 20 mil dólares, 2017, 69 mil em 2021, temporalmente falando, a linha em negrito é a linha do ciclo atual. A gente ainda tem tudo isso para percorrer, ou seja, a gente ainda tem basicamente todo o ano de 2025, que historicamente é o ano que sucede a um halving e é o ano em que em todos os ciclos anteriores a BTC desenhou a sua respectiva máxima de todos os tempos, por conta da métrica do Michael Saylor, que é a métrica do Stock to Flow, que mede justamente o colapso na oferta. Pela métrica do Michael Saylor, a gente estaria indo para um patamar acima de 350 mil dólares. É a métrica mais maximalista e mais otimista para a BTC. Agora, temporalmente falando, a gente ainda basicamente nem entrou no ano, a gente ainda está em dezembro de 2024, a gente ainda nem entrou no trimestre que faria o desenho de uma nova máxima histórica para a BTC. Mas agora eu vou usar uma métrica da demanda, que é um outro aspecto que a gente precisa considerar nessa pernada impulsiva para um patamar acima de 200 mil dólares. Na minha leitura vai ficar entre 200 e 240 mil dólares. A demanda é basicamente o modelo Stock to Flow do Michael Saylor. Esse modelo é baseado no colapso da oferta por conta do halving, que diminuiu pela metade os yields de mineração. Mas só o colapso da oferta, sem uma demanda brutal, não faria com que a BTC avançasse para um market cap desse que poderia flipar o ouro no próximo ciclo. Analisando todos os aspectos, não só o colapso na oferta, mas também a explosão da demanda, na semana retrasada, os ETFs de BTC no mercado à vista, ou seja, os ETFs as BTCs compradas pelos ETFs administrados por Wall Street, fliparam os public addresses atribuídos a Satoshi Nakamoto, que é considerado o criador do Bitcoin. Não se sabe se é uma pessoa ou uma instituição. Basicamente, Satoshi Nakamoto, os public addresses atribuídos a ele ostentam ainda algo em torno de 1 milhão de BTCs. E agora o Wall Street flipou esse patamar. Então, considerando os três aspectos, e agora tá até aqui nas notícias, a Rússia virou uma ávida compradora de BTC. O Ocidente basicamente empurrou a Rússia para se transformar numa nação maximalista da BTC. A Rússia basicamente viu o Nord Stream 1, o seu gasoduto de gás natural que alimentava a indústria alemã, que está colapsando, ser sabotado. Agora a inteligência finlandesa dá conta de que quem explodiu o Nord Stream 1 foi o alto comando militar ucraniano. Não se tem ainda muitos dados sobre isso, mas é possível que a Ucrânia esteja envolvida na sabotagem desse gasoduto. Aí a Rússia basicamente legalizou. Porque a Rússia ia fazer o quê com essa montanha de gás natural? Ou ela queimava, ou ela usava. Então os russos, o Putin legalizou a mineração de criptoativos na Rússia e hoje a Rússia responde por 8% do hash rate instalado do planeta. E, basicamente, a Sibéria, que é um local perfeito para mineração de Bitcoin, só faltaria energia, e com gás natural abundante, uma temperatura propícia à mineração de Bitcoin, a Rússia está se encaminhando
para basicamente responder por quase 10% do hash rate instalado do planeta em força de mineração de BTC. Faltava energia, não falta mais. Um clima favorável já tem. E agora a exclusão da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos, que foi uma coisa bizarra que o mundo ocidental fez, empurrou a Rússia para os criptoativos, principalmente para a BTC. Agora o Putin é abertamente um mais novo chefe de Estado se autoproclamando defensor do Bitcoin, a exemplo de Donald Trump. Ele afirma que o Bitcoin é imparável na sua última postagem. Ele falou num fórum em Moscou que a natureza descentralizada do Bitcoin o torna imune a controles de estados soberanos, e isso é muito bom para a liquidez global. Enfim, todos esses fatores macroeconômicos, os três, o fator temporal, o fator da demanda e as condições macroeconômicas que estão se desdobrando de uma maneira que está colocando o Bitcoin numa condição geopolítica muito próxima do ouro, vai levar a BTC para algo acima de $200 mil. Agora, esse gráfico aqui, que é o Rainbow Model, ele em todos os ciclos anteriores, desde o ciclo de 2000, desde do primeiro bull run ali de 2013, 2014, a BTC visitou a zona avermelhada. A zona avermelhada para esse ciclo está entre $196 mil e $292 mil. Ou seja, a BTC vai visitar a zona avermelhada. Mas o que isso importa para quem está exposto às altcoins, para quem está no Gemas Altcoin Alert? Primeiro, quando a BTC flipar $196 mil e a dominância estiver, vamos lá para o gráfico da dominância, e a dominância já tiver quebrado de cima para baixo, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. A BTC vai estar lá em $196 mil e a dominância já vai ter caído para algo abaixo de 43, 44. Primeiro de tudo, vocês precisam controlar o percentual de stablecoins na carteira dos senhorios. Por enquanto, podem ficar nos gemas sem nenhuma preocupação, porque aquelas altcoins vão se multiplicar por 20, por 30, por 40 vezes ou mais. O nosso alarme quanto à necessidade de controle do percentual de stablecoins da nossa carteira só vai soar quando a gente quebrar esses cumes aqui, ó, que foi os cumes do topo do último bull run. Quando a dominância perder 47, 48%, a gente já vai ter que ter pelo menos 30% do nosso portfólio protegido em stablecoins. Ah, mas Renato, eu opero o BTC ou eu opero a AVAX contra a BRL. Tudo bem, se você não gosta do dólar, fica no real. Quando eu falo proteger o portfólio em stablecoins, é porque eu protejo o meu portfólio colocando em dólar, mas em altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. Agora tem várias opções, não tem só a Tether. Nos ciclos anteriores, basicamente, a gente ficava na mão da Tether. Agora tem a stablecoin da PayPal, a PYUSD, que é uma stablecoin apoiada por uma Big Tech de capital aberto na Nasdaq. Tem a stablecoin da Ripple, que está sendo lançada semana que vem. Tem a stablecoin da Circle, que pertence a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Tem a stablecoin descentralizada da Ethena. Tem a stablecoin da Frax. Tem a stablecoin lá do Justin Sun, da USDD, lá da Justland. Tem um monte de stablecoin. Nos ciclos anteriores eu ficava refém da Tether. Mas a Tether sofreu uma investigação pelas autoridades de Nova York, pela promotoria de Nova York, e provou que tem lá o lastro em títulos de curto prazo emitidos pelo Tesouro Americano, que dá lastro aos 130 bi que eles emitiram de USDT. Então não tem... Eu nunca boto todo o meu capital em stablecoins numa stablecoin só. Agora, com a stablecoin da PayPal, eu vou dividir entre Tether, PayPal, stablecoin da Ripple, stablecoin do Justin Sun. Cada um faz essa... É preciso
diversificar para diluir o risco, mas cada um faz a diversificação que quiser. Mas enfim, quando a dominância quebrar de cima para baixo, 47%, 48%, a gente vai ter que ter pelo menos 30% do nosso portfólio em stablecoins. Mas, Renato, eu tô na Avax fazendo o staking da Avax, ganhando uma grana em Avax. A Avax já tá valendo, quando quebrar 48%, 47%, uma Avax já vai estar valendo 380, talvez $400. E quando a dominância perder 42%, uma Avax já vai estar valendo $500. Eu adoro a Avax, eu não vou vender a Avax. Não casem com os ativos. O maior erro dos investidores criptográficos, os dois padrões equivocados de investidores criptográficos é, primeiro, o emocionado, que acha que vezes 2 é retorno, aquele que veio da B3 lá, que ficou 20, 30 anos para ver a Petri 4 sair de 15, abaixo de 20 para buscar 30 e alguma coisa. Aí agora, em 2, 3 meses, fez vezes 2, quer pular fora e quer voltar para B3. Esse é o emocionado, que acha que vezes 2 é retorno no mundo cripto. Aqui, desculpa, nós trabalhamos com vezes 20 para cima. O segundo padrão equivocado de investidor criptográfico é o que casa com o ativo. Tem aquele que sai cedo demais, o tiozão da B3, e tem aquele que casa com o ativo. O sujeito vai se apaixonar pela Avax. Comprou Solana a 135, a Solana agora tá quanto? Tá 237. Ele comprou a 135, vai ver Solana bater 1.350 e não vai vender Solana. Aí vai ver a Solana corrigir no inverno cripto de volta para algo abaixo de 400, pode até bater 200. Mas enfim, isso fica para a próxima análise. Então, quando a dominância quebrar 48% para baixo, a gente coloca ali 30% do nosso portfólio em stablecoins. Ah, mas Renato, eu amo a Kusama. A Kusama, né, nesse cenário já vai estar acima de 400, 500, talvez acima de 600. Então faz o seguinte, vende menos Kusama e vende um pouco mais de Avax. Faz como quiser, mas deixem 30% do seu portfólio em stablecoins. De preferência diversificando. Aí, quebrou 43%, tá em 40, a dominância está em 42,5%. Vamos lá para o Rainbow Model. No Rainbow Model, se a gente avançar para cima de $196 mil, a gente vai estar na faixa avermelhada. Então, todos os sinais de alerta para desembarcar já tem que estar acionados. Então, vamos voltar agora para a dominância. O que a gente vai fazer? Se quebrar 42, 43 e o Rainbow Model estiver acima de $196 mil, uma simples Bitcoin, aí, meus amigos, mais de 50% da carteira vai ter que já terá que estar em stablecoins. E quando a gente abrir o primeiro corpo real comprador aqui no semanal para a dominância, aí, meus amigos, é basicamente pular do Titanic, porque a BTC vai sugar toda a liquidez do mundo cripto em direção a ela, até a dominância voltar para a extensão dessa LTB. A dominância vai voltar para 57%, 56% e vai voltar. A gente vai buscar 41%, talvez 40%, e a dominância depois vai subir de volta para 57%, 56%, que vai ser o topo da dominância para o próximo inverno cripto. Eu falo isso diuturnamente porque eu sei que 99% desses Zé Topinhos que ficam falando bobagem aqui no canal vão ficar ricos só na tela. Vão ver lá $200 mil na tela, $300 mil na tela, ou $100 mil na tela e não vão realizar. Vai ter gente que vai ter mais de $1 milhão na tela e não vai realizar. Eu vou repetir. 99% dos investidores criptográficos ficam ricos só na tela. Você pode sair aqui em Marbella na noite e perguntar para qualquer um que já tenha investido em cripto: pá, eu fiquei rico com a moeda tal, mas não vendi. Principalmente os britânicos. Eles são todos encarnados, eles se apaixonam por uma moeda. E se você fala de cripto, ele fica falando de uma determinada moeda até a noite acabar. Porque é o padrão comportamental do investidor criptográfico. Eles se apaixonam por uma moeda
e ficam nessa moeda até morrer. Capaz de colocar botar uma foto da moeda no banheiro, no quarto e ficam casados com a moeda e a moeda sai, basicamente, um exemplo, né? A Solana saiu de $8, vai a 1.350, graficamente a Solana vai passar de 1.000 e o sujeito não vai vender Solana. Na seara fática, ETH atinge a maior alta em 3 anos e os ETFs registram uma entrada semanal recorde de 752 milhões de dólares. Gente, não existe temporada de altcoins sem a ETH performar bem contra a BTC. A ETH estava morta e enterrada e agora ela parece que reagiu. Vou botar aqui no gráfico semanal da ETH para vocês verem o que eu estou falando. A ETH ontem chegou a bater 4.087. A gente está sentindo esses cumes aqui, que foi o último toque na aresta superior dessa canaleta virtual de alta, mas a ETH está indo fortemente para 6 mil dólares. No par ETH-BTC, ela está vulcânica. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto precisa rever o próprio conceito. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente nas Super Large Caps vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim as micro caps, que são a terceira subclassificação, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das micro caps explodirem, vocês facilmente vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí não é brincadeira. A República Tcheca isentou o Bitcoin do imposto sobre ganhos de capital. É o novo normal. E o Michael Saylor vai se reunir de novo com a Microsoft para explorar o potencial do Bitcoin. A Microsoft vai decidir por meio do seu conselho, por meio da sua assembleia de acionistas, uma eventual exposição ao Bitcoin no dia 10 de dezembro. Hoje é dia 7. Gente, o que tá para acontecer é histórico. Pelo seguinte, as Big Techs foram as primeiras grandes criptocéticas, foram as primeiras a tocar pau no Bitcoin lá naquele ciclo de 2017, 2018, quando a BTC ostentou lá um market cap de bilhões de dólares. Porque nessa época as Big Techs também não valiam $1 trilhão. Hoje qualquer Big Tech vale mais de 2, 3 trilhões de dólares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tráfego de dados e riquezas no planeta se dá hoje, tem como mainstream do seu tráfego de circulação as forças computacionais centralizadas das Big Techs. Então hoje, basicamente, a única ameaça a esse monopólio do tráfego de dados e riquezas no planeta é a Web3. Então, hoje, basicamente, um iOS, que é uma força computacional centralizada, um Microsoft Store, uma AWS, uma Amazon Web Service, é só ver o que aconteceu com aquela cloud, aquela nuvem da Microsoft que deu pau lá no firewall e fechou metade dos aeroportos do planeta. Basicamente, as Big Techs controlam hoje mais de 90% da força computacional instalada e respondem com essa força computacional por mais de 90% do tráfego de dados e riqueza no planeta. Só que a Web3 vai avançando exponencialmente. Os donos da Microsoft, eles não estão nem um pouco preocupados se dados e riquezas vão circular pela força computacional centralizada ou descentralizada. Eles querem é dinheiro. Se eles estão vendo que a curva de adoção em termos de tráfego de dados e riqueza está aumentando exponencialmente em outro setor, como a Web3, e o ativo que expõe eles a esse setor é o Bitcoin,
Quem tem grana não tem esse escrúpulo. Ai, eu tenho ações da Microsoft, eu vou defender o tráfego de dados e riquezas por forças computacionais centralizadas. O cara que tem grana, ele não está pensando ideologicamente na força computacional centralizada. Ele está vendo que tem uma força computacional diferente, descentralizada, e que o ativo que pode expor esses investidores a essa revolução é o Bitcoin. O cara que tem ações na Microsoft, ele só pensa no bolso dele. Ele vai expor a Microsoft ao Bitcoin, como o Michael Saylor expôs a MicroStrategy ao Bitcoin, e a próxima, depois da Microsoft, é a Apple. O próprio CEO da Apple disse que, pessoalmente, ele tá cheio de Bitcoin, mas que esse é um assunto para a Apple tratar institucionalmente. A primeira grande Big Tech que vai se expor ao Bitcoin vai ser a Microsoft. Por quê? Porque eles estão vendo a curva de adoção do tráfego de dados e riquezas sair de uma força computacional centralizada e indo para uma força computacional descentralizada. Basicamente é isso. Pela primeira vez na história, a Visa e Mastercard perderam em volume em volume de transações para o USDT e o USDC on-chain. On-chain. Muito em função da legalização da Rússia autorizando o recebimento e a quitação de obrigações transnacionais em USDT pela rede Tron, por meio de um token TRC20. A Rússia, pasmem os senhores, qualquer corporação privada ou estatal russa pode pagar ou receber em USDT. Depois que o Ocidente excluiu a Rússia do sistema SWIFT de pagamento, basicamente a Rússia foi empurrada para a Web3. Ela não foi porque quis, ela foi empurrada. Não é à toa, e a gente sabe que 80% do tráfego de dólar Tether on-chain na Web3 se dá pela rede Tron. Não é à toa que o Justin Sun da Tron arrematou uma banana em Nova York, colada numa parede com silver tape, por 6 milhões e meio de dólares, e comeu a banana, quase estragando, mas comeu a banana. Meus amigos, vocês não estão ligando queijo ao ratinho. A maioria não está ligando queijo ao ratinho. A revolução, as condições macroeconômicas para Bitcoin flipar o ouro, elas estão acontecendo sob os nossos olhos. O pior cego é aquele que não quer ver. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed é visto como certo para cortar a taxa básica de juros nesse mês. O Wall Street interpretou os dados de desemprego, que explodiu também. Apesar da geração de emprego ter sido consistente, o desemprego também subiu. Ou seja, esse é mais um elemento para reforçar esse mega bull run que a BTC vai desenhar. Quem está vendo o topo agora, me desculpe, mas vai voltar pagando pedágio. E o porquê que o Putin virou um mais novo autoproclamado embaixador do Bitcoin? Por um motivo muito simples. A Europa não quis o gás natural russo, que está virando foi quase que totalmente convertido em mineração de BTC. O Putin só tinha duas opções: ou ele queimava esse gás natural, ou ele criava berços de atracamento para liquefazer esse gás natural, para um navio chinês conseguir atracar, são berços de atracamento específicos, que são caríssimos. Ou ele queimava o gás, ou ele criava toda uma infraestrutura para liquefazer esse gás natural e exportar por via naval, o que é muito complicado, ou ele basicamente legalizava a mineração de BTC e transformava todo esse gás natural em riqueza, em Bitcoin. Ele preferiu legalizar a mineração de BTC. A Rússia já está se encaminhando para 7% da força do hash rate computacional instalado em força de mineração de BTC. E depois da exclusão que o Ocidente promoveu em desfavor da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos, a Rússia quer mais que o SWIFT vá para as cucuias. E a Rússia e a China disseram para os seus cidadãos evacuarem a Síria imediatamente. Gente, está crescendo na inteligência, principalmente russa e chinesa, a tese, né, a teoria de que é a inteligência americana que está bancando esse grupo rebelde que está tentando tirar o Bashar al-Assad do poder. Porque a Rússia disse que era absolutamente
improvável que um grupo rebelde conseguisse todos esses armamentos e conseguisse um financiamento para poder tomar em 2 semanas Alepo e Rama. E agora eles estão indo para uma outra cidade ao sul de Damasco, Homs, e tudo isso está acontecendo em poucas semanas. Os russos e os chineses estão se perguntando como que esse grupo Hayat Tahrir al-Sham, ligado à Al-Qaeda, como que esse grupo conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo? E outra, os americanos, eles não têm nenhum escrúpulo nesse sentido. Porque durante a Guerra Fria, na década de 1980, os americanos bancaram os talibãs contra as forças do regime soviético. E anos depois, quem é que derrubou as Torres Gêmeas? Foram os talibãs, que germinaram a Al-Qaeda. Agora, de novo, o americano, que não é segredo para ninguém, está há 20 anos tentando derrubar o Bashar al-Assad. Agora, os americanos muito provavelmente estão financiando esse grupo Hayat Tahrir al-Sham, porque é improvável que esse grupo tenha conseguido toda essa estrutura para conseguir um embate contra as forças do Bashar al-Assad, que são apoiadas pelos russos. O Bashar al-Assad é amigo pessoal do Vladimir Putin e tem o apoio ostensivo de Teherã. E agora, meus amigos, se a Síria virar um caldeirão virar um barril de pólvora e explodir, é possível que a Terceira Guerra Mundial não comece no teatro bélico russo-ucraniano, muito menos no teatro bélico Israel-Hamas. É possível sim que uma Terceira Guerra Mundial comece na Síria. Então, apesar de tudo estar se desdobrando bem e estar se encaminhando para o fim da guerra russo-ucraniana e para o fim da guerra Israel-Hamas, o mundo agora tem que ficar de olho na Síria. Se isso aqui explodir, provavelmente o mundo vai se conflagrar. Mas isso aqui está só no começo. A Rússia pediu nessa sexta-feira que qualquer russo deixe a Síria imediatamente. Alguma coisa vai acontecer na Síria, muito provavelmente. Mas enfim, gente, a BTC segue caminhando para promover essa explosão ascendente. Aqui no 4 horas a gente consegue visualizar melhor essa acumulação da BTC. Se a gente desconsiderar aquele pavio inferior insano que levou a BTC para $9.500, é possível pontificar que os corpos reais estão fazendo fundos ascendentes, os corpos reais superiores também estão fazendo topos descendentes. Isso aqui está virando uma cunha que provavelmente vai explodir em direção a 111, talvez 117 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto com Total 2, XRP, Binance Coin, Atom, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.